Olá, Edson da Legnet. Vamos falar hoje sobre fiscalização da vigilância sanitária versus o Legnet. Hoje o tema é importante, nós vamos falar sobre fiscalização da vigilância sanitária. A gente tem recebido muita informação de clientes, empresas que buscam orçamento conosco, que estão passando por fiscalizações da vigilância sanitária. A gente sabe que a vigilância sanitária é um órgão bem atuante, no Brasil, e essas empresas, elas estão vindo não por necessidade de certificação ISO, mas estão nos procurando devido realmente às fiscalizações que estão passando. Então, o que a gente quer passar para vocês é que o Legnet, ele não é um sistema só para certificação, só porque na ISO exige o atendimento legal, mas porque na fiscalização, um exemplo aqui, Anvisa, mas nós temos vários órgãos regulamentadores, vários órgãos que legislam, que publicam legislações no Brasil. Então, esse tipo de sistema é também para atender essas fiscalizações. Aqui o caso concreto, o case da vez é a Anvisa. Então, recebemos uma demanda de um cliente da área de saúde que realmente está passando, tem várias unidades no Brasil, praticamente todos os estados do Brasil, e está tendo um problema seríssimo no que diz respeito ao levantamento legal dessas unidades. Então, por falta de conhecimento mesmo, falta de conhecimento das legislações aplicáveis ao seu negócio, está passando por fiscalizações normais, rotineiras que acontecem, e tem levado algumas notificações, e essas notificações estão virando autos de infração. E o auto de infração automaticamente pode estar gerando aí em multas ou problemas até na operação da unidade. Então esse tipo de situação gera prejuízo ao negócio, tá? Então o que um simples sistema de requisitos legais resolveria esse problema tão, digamos, tão crítico para a empresa? Eu chamaria de um problema crítico, que você está falando em multa e você está falando em um possível problema de interdição das atividades, dependendo da situação. Então, um sistema de requisitos legais, se a gente for analisar o custo-benefício em comparação disso, não chega nem perto de um prejuízo que a empresa pode ter. Então, nesse caso que a gente está trazendo, é uma empresa da área de saúde que não tem acesso às legislações e está tendo esse tipo de problema. Então, com o Legnet, mais especificamente o Agile, que é o nosso software de gestão de legislação, que entrega a lei aplicável ao seu negócio, o cliente está contratando essa ferramenta para disponibilizar para os sites e já de cara ter o conhecimento da legislação. Então ele tem o conhecimento e aí a gente faz um trabalho de análise dessas legislações, tá? Para o quê? Para dar a evidência como a empresa atende essa legislação. E posteriormente, caso não atenda, gere um plano de ação. E gerando um plano de ação, o cliente vai criar um critério de atendimento. Ele vai ter um critério ali de atendimento, olhando o risco legal, porque dentro do sistema do Agile você consegue analisar o risco legal, levando em consideração as penalidades que a legislação traz. Então, com todas essas informações, ele consegue criar um critério de atendimento. Então, com isso, está aqui com o Leonardo, nosso mestre em gestão, e pode passar uma complementação ou mais informações a respeito de fiscalização, no caso aqui Anvisa, empresas que têm multisites,
Então, Leonardo, pode colaborar aqui com a gente. Boa tarde, Edson. Obrigado por esse convite, mais uma vez aqui participando desse bate-papo. Quando a gente fala de vigilância sanitária, né, qual é o maior mal que pode acontecer a uma empresa? Né? É a morte, né? Então, a morte é algo que não tem reparação, né? Então, evitar isso é um grande ponto, assim, relevante. E nessa área de saúde, você ter negócios, legislações específicas, você vê essa tendência de mercado, empresas se preocupando em atender legislação, empresas que não são certificadas, eu não quero me certificar, eu quero atender as leis, só que eu preciso que eu tenha uma empresa que me forneça que leis são essas. E, de fato, a Anvisa, ela historicamente, né, o número de infrações vem aumentando, e em 2019 teve um PL, que é o PL 4573, que só virou lei no final do ano passado. O que diz esse PL, que o presidente Lula assinou? Que a vigilância sanitária ela pode fazer acordos com a empresa antes de aplicar a multa. Então é para ver se a empresa muda suas posturas, né? Muda a sua prática. Então a vigilância sanitária ela tem essa autonomia agora de fazer um termo de cooperação. Senta com a empresa, como fosse um termo de ajustamento de conduta, né? Senta com a empresa, pontua os itens, né, não conformes, a empresa melhora, tenta corrigir para evitar assim a multa, né? Mas ainda assim o volume vem aumentando bastante. Essa empresa que ele citou aqui no bate-papo já teve esse termo de cooperação, então ela está necessitando com urgência de mapear, né, quais são os riscos, né, do meu negócio, das minhas 104 unidades, numa empresa na área da saúde, com 104 CNPJs espalhados pelo país. Então, cada CNPJ vai ter o seu pacote de legislações, as suas exigências, né, sejam elas municipais, estaduais ou federais, e é necessário que ele tenha isso disponível, né, que o sistema oferte essas leis de forma rápida, ágil, porque lidar com vidas é diferente de lidar com produto, né? Então, o meu produto é manutenção da vida humana, né? Então, uma clínica, por exemplo, uma clínica de hemodiálise, né, que lida com esse tipo de paciente, ela precisa ter um controle, né, de biossegurança muito eficaz, normas muito bem aplicáveis para evitar esse tipo de risco, contaminação. Então, essas leis são necessárias. Qualquer mudança de legislação precisa ser publicada rapidamente. Então, se for publicada no dia seguinte, ela já tem que estar disponível no sistema, porque pode impactar em todo o processo, né, de controle, no caso hospitalar, né, nesse exemplo que ele colocou. Certo, Edson? Certo. Então, o que a gente quer passar para vocês é que o LegNet, ele atua de forma preventiva. Então, muito melhor você prevenir do que remediar, né? Então, a gente tem essa frase aí antiga, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui sobre esse caso. Então, de forma preventiva, o LegNet vem com essas obrigações, vem com as evidências e o plano de ação para a empresa estar sempre em conformidade, tá? E evitar as possíveis ações administrativas, os processos administrativos nos órgãos ou até mesmo processos judiciais. E aí o problema já fica muito maior quando vai para essas instâncias aí. Então, eu acho que seria muito mais prudente, muito mais barato para a empresa tratar na área ali preventiva, que com o LegNet, com certeza absoluta, vai estar 100% mapeado e a empresa só não atende se não quiser realmente, porque conhecimento ela vai ter e os especialistas ajudando como ela deve fazer. Então, nós temos serviço de gestão que pode ensinar o cliente de como fazer para atender. Então, só não atende realmente a empresa que não quer estar fazendo uma gestão correta de legislação, tá bom? Então, agradeço a oportunidade. Quem tiver mais dúvidas, entre no nosso site, lá tem o nosso chat, tem o nosso WhatsApp, nosso e-mail e nos contate, tá bom? Grande abraço, obrigado.